Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, continuando aqui com a questão 111 da prova azul de 2019, Enem PPL, diz, observe o esquema que ilustra duas situações do ambiente marinho. Vamos observar o esquema. Então aqui a gente tem um menor fluxo de nutrientes no lado A, tem aqui os bichos tudo, tem os peixinhos, tem oxigênio, tem o sol, tranquilo. E aqui do outro lado, do lado B, a gente tem um maior fluxo de nutrientes, os nutrientes tudo aqui, uma população bastante grande, existe um decaimento aqui, não temos oxigênio, e uma lupa está mostrando plâncton, porque a gente tem muito mais plâncton aqui. E aí o processo aqui que ele está perguntando é qual é o processo responsável pela diminuição da concentração do oxigênio no lado B do esquema. Então, por que ele está mostrando o plâncton aqui e não do outro lado? Porque aqui a gente vai ter muito mais plâncton do que no lado A. Não é que o lado A não tenha, o plâncton é a base da cadeia alimentar, né, marinha. Então, se você não tiver plâncton, você não tem nada. Mas aqui você tem muito mais plâncton. E por que você tem muito mais plâncton? Porque você está adubando o mar com maior fluxo de nutrientes. A ideia é que se você tem um nutriente limitante, um fator limitante para o crescimento do plâncton, o que é um fator limitante? É aquele que a população só não está crescendo mais por falta daquilo. Tem todo o resto, poderia crescer muito mais, mas está faltando uma coisa, e aí essa coisa é o que está limitando o crescimento. Aí você coloca o nutriente limitante aqui, você tem a população de plâncton aumentando. Você aumenta a população de plâncton, ele vai consumir esses nutrientes tudo. Eventualmente, esse plâncton vai acabar morrendo. Esse maior fluxo de nutrientes geralmente não é uma coisa contínua, não é uma coisa equilibrada. É um desequilíbrio que vai dar um pico de plâncton e aí de repente eles morrem. Eventualmente eles consomem todo esse nutriente, consomem tudo que tem que consumir aqui. Não dá mais para sustentar uma população tão grande e aí eles morrem. Tá? Você chega no limite da capacidade de suporte aqui. E aí essa capacidade de suporte é reduzida porque o fluxo de nutrientes diminui. Você tem uma diminuição da quantidade de plâncton que consegue viver. E aí um monte de plâncton morre. E aí existe a decomposição microbiana desses organismos todos. E a decomposição é o que vai fazer com que o oxigênio todo acabe. Você vai ter... Enquanto você tem bastante plâncton, o plâncton está produzindo oxigênio. Uma hora que esse plâncton todo morre, você vai ter um monte de bactéria consumindo oxigênio para justamente decompor o plâncton. E aí você mata tudo por falta de oxigênio. Sem oxigênio, sem vida, e aí você tem uma zona morta. Às vezes você tem zonas mortas em corpos de água por conta justamente da hipóxia, da anóxia que pode existir. Hipóxia é a diminuição do oxigênio, anóxia seria a ausência de oxigênio. Então, qual é o processo responsável pela diminuição? Lixiviação não seria exatamente o caso. Por quê? Porque a gente está falando de uma população de plâncton crescendo aqui. A população de plâncton crescendo vai ser, então, a letra B de... não sei. Lá, de bonito. Os bonitos tudo aumentando. Depois não dá conta, morre. E aí você tem uma zona morta. Volatilização aqui não tem nada a ver, não tem nada evaporando. Fermentação e bioacumulação. Bioacumulação, eu acho que a gente não falou bastante sobre a bioacumulação no canal. Bioacumulação é quando você tem a concentração de principalmente determinada toxina, aumentando conforme você avança na cadeia alimentar. Então, a impressão minha é que acho que a gente já falou de eutrofização nessa prova. Tá meio repetida essa prova aí, né? Mas então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.